Nesse vídeo eu vou te explicar um método, uma matriz que eu utilizo para classificar os problemas em um condomínio residencial. Meu nome é Daniel Machado Duarte, sou engenheiro eletricista aqui da Perícia Elétrica e esse método que eu vou compartilhar com você nessa aula você vai utilizar ao fazer laudos de inspeção elétrica para condomínios. Isso é muito importante porque você vai permitir que o síndico ou as síndicas tenham uma percepção do que é uma prioridade em termos de reforma. Geralmente, quando nós entregamos um laudo para um condomínio, surge a necessidade de fazer projeto elétrico, atualização de novos laudos ou então até mesmo manutenção e reforma nesse condomínio. No entanto, pode ser que esse condomínio não tenha dinheiro suficiente para fazer isso tudo. E com esse método que eu vou te explicar nesse vídeo, você vai poder orientar de maneira mais assertiva e mais adequada o síndico desse condomínio. Nessa aula, nós vamos falar sobre a importância do método Gucci, gravidade do problema, urgência para corrigir esse problema e a tendência do risco evoluir. O que é o método Gucci? Ela é uma ferramenta de auxílio que vai te ajudar a priorizar o que precisa ser feito. Esse método ele é subclassificado em 3 itens, que se chama gravidade, urgência e tendência. Em relação à gravidade, nós devemos considerar a severidade do problema e o que ele pode causar se ele não for corrigido. Em relação à urgência, nós devemos considerar o tempo para a eclosão dos danos se não atuar sobre o problema. Em relação à tendência, devemos considerar o desenvolvimento que o problema terá na ausência de uma ação. Com essas 3 classificações, nós vamos conseguir dar um norte de maneira muito mais fácil para o síndico ou a síndica do condomínio, assim como para os demais condôminos. O que nós vamos fazer? Para cada problema que nós encontramos, nós vamos classificar esses problemas por ordem de prioridade, usando esse método que eu vou explicar para você nessa aula. Em relação à gravidade, nós vamos trabalhar com 5 itens: trágico, grave, relevante, leve e mínimo. O que é o trágico? Há um risco de colapso, vamos supor, um painel que está com excesso de aquecimento, com cabos expostos, uma situação de risco extremamente elevada. Você vai dar uma nota, que aqui está sendo chamada de índice. Essa nota é a máxima, a nota 5. E para cada situação que você for encontrando, você vai dando uma nota, classificando de 1 até 5. 1 é o mais leve possível e 5 o mais trágico, ou seja, aquilo que precisa ter uma providência mais imediata. Isso em relação à gravidade. Talvez nesse momento você esteja pensando, poxa Daniel, mas como é que eu vou fazer isso? Tem um monte de coisa no condomínio que são críticas, como é que eu vou me responsabilizar? Ok, nós vamos conversar sobre isso no final, mas nesse momento é importante que você entenda esse contexto. Pontuações de 1 até 5, sendo 5 o mais crítico. E aí, nesse contexto, nós estamos avaliando a primeira letra do método Gucci, que é a gravidade. Em relação à urgência, nós temos uma classificação de 1 a 5, onde a nota 1 é aquilo que não tem pressa para ser realizado, e a nota máxima, ou seja, a nota 5, é aquilo que precisa ser corrigido imediatamente. Lembrando, do método Gucci, nós temos a letra G, relacionada à gravidade, e a letra U, relacionado à urgência. Para cada problema que nós encontrarmos, nós vamos dar peso, ou seja, notas de 1 até 5 para essas 2 letras, considerando aquilo que eu apresentei até agora. Nós vamos verificar o que é a tendência. Ela está relacionada com o risco do problema evoluir ao longo do tempo. Nota 1, o problema poderá desaparecer naturalmente ao longo do tempo. Nota 3, o problema pode evoluir a longo prazo. E a nota 5, o problema pode evoluir rapidamente. Simplificando então esse método, nós temos 3 letras, uma relacionada à gravidade, outra relacionada à urgência e outra relacionada à tendência. Vamos dar peso, ou seja, nota para cada problema que nós encontramos, de acordo com o que está especificado em cada uma daquelas tabelas, e depois nós vamos multiplicar esses 3 itens entre eles. E vamos verificar qual que é o que tem maior pontuação, maior índice. E com base nesse maior índice é aquilo que nós vamos recomendar para que o condomínio comece fazendo a reforma por ali. E por que isso é extremamente importante? Na prática, o condomínio muitas vezes não vai ter dinheiro para reformar tudo que você vai pontuar no seu laudo técnico. E você precisa deixar muito claro por onde vai começar essa reforma. Pode ser que você até esteja se perguntando, fui no condomínio, mas tudo é importante. Entendo o seu olhar técnico em relação a isso. Tem muitas coisas que nós não temos como prever o que pode ocasionar um choque elétrico ou uma morte. Entendo esse contexto. Um cabo, por exemplo, em uma linha enterrada, que tem um condutor com um eletroduto inadequado. Alguém pode ir lá escavar, levar um choque e morrer. Um painel metálico com contato direto com parte energizada. O que é mais grave? E aí você vai ter que ter sensibilidade e um olhar técnico em campo para tentar enxergar o que deve ser feito primeiro. Não tem como nesse momento eu te dizer, você vai utilizar somente esse método com base no seu olhar técnico, estando no local, para saber o que você vai recomendar
para o síndico ou para a síndica daquele condomínio, para que seja feito de maneira antecipada. Por isso que nós temos que ter essa classificação de prioridade. E agora, vou te dar um exemplo em relação a isso. Quando nós fazemos um laudo técnico, nós vamos classificando diversos itens. Problema número 1, problema número 2, 3, 4, 5, enfim. Nesse caso aqui, nós temos 20 problemas. Só que a classificação está por ordem do problema, conforme você colocou ele no laudo. Não tem uma classificação pelo método Gucci. Você vai perceber que vai do primeiro até o 20º. Isso eu apresento no laudo técnico e depois eu apresento uma outra tabela com uma segunda classificação baseada no método Gucci. Aqui nós temos uma classificação, você vai perceber que os itens estão desordenados agora e a classificação está do maior para o menor com base na última coluna que informa na parte superior como sendo a do Gucci. O que tem ali? Uma multiplicação, 5 vezes 5 vezes 4, nesse caso dá 100. E aí com base nisso, nós temos como prioridade de adequação esse item. Tem diversos outros itens que você só vai conseguir perceber estando no local o que é mais importante em termos de adequação como prioridade. Sem uma classificação como essa, fica impossível para qualquer pessoa que pegue o seu laudo saber o que é prioridade. Tudo isso que você viu nessa aula é um trechinho do que nós temos na Perícia Elétrica Play. E o que é a Perícia Elétrica Play? É uma plataforma para peritos profissionais que querem trabalhar nesse segmento, tanto na área de perícia judicial quanto extrajudicial. Por lá, nós temos diversos conteúdos para quem quer entrar nesse mercado ou então quer escalar alguns serviços. Por lá, nós falamos sobre laudo para crédito de ICMS, vistoria elétrica, certificação elétrica, laudo de inspeção elétrica para condomínio, perícia de incêndio, perícia judicial de fraude no consumo de energia elétrica, perícia de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos, como que você pode ser perito ou perita judicial, diversos temas que vão muito além da parte técnica, como por exemplo vendas, marketing, finanças, modelo de negócio, tudo isso nessa plataforma. Vou deixar um link aqui embaixo para que você possa conhecer um pouco mais dos conteúdos que você vai encontrar na Perícia Elétrica Play. Um grande abraço e até o próximo vídeo.